orelhas. Os fones funcionam como caixas de som de tamanho normal, convertendo sinais elétricos de gravações e outras fontes em ondas de som que podemos ouvir. Mas como essas pequenas caixas de som transformam eletricidade em som? A conversão de eletricidade para som começa enrolando esses fios de cobre finíssimos em um pequeno rolo chamado bobina de alto-falante. Tem este nome por um bom motivo. Cada um desses rolos entra em um fone de ouvido. A função deles é levar sinais elétricos de música gravada ou outras fontes de áudio a pequenos diafragmas que vibram para transformar os sinais em ondas sonoras. As bobinas são feitas de cobre por ser um excelente condutor de eletricidade. Então, é um bom transportador para os sinais, além de ser muito leve. O cobre que forma a bobina é mais fino que um fio de cabelo humano. Um bobinador transforma o fio fino em uma bobina. Ele puxa o fio de cobre de um carretel, passa por um anel e para dentro do bobinador. Dois braços giratórios giram em direções opostas para enrolar o fio ao redor de uma haste circular formando a bobina. Vejam o processo em câmera lenta. 120 voltas ou 4,30 metros de cobre entram em cada bobina. Eles usam essa quantidade toda porque quanto mais fio, maior a vibração dentro dos fones e melhor o som. Felizmente, cada bobina pesa menos que 0,2 miligramas. Quando uma bobina fica pronta, aparadores de aço cortam os fios nas duas pontas, para que ela caia da máquina dentro de um recipiente. Os pequenos diafragmas que as bobinas vibram são cunhados por uma máquina que usa folhas super finas de filme plástico revestido de titânio. O filme é feito do mesmo tipo de plástico usado para fazer poliéster, mas 30 vezes mais fino que um papel para a máquina de escrever. O revestimento de titânio no filme o endurece um pouco sem adicionar muito peso. Para fazer o diafragma, uma prensa usa um molde aquecido para cunhá-lo a partir deste filme, 4 de cada vez. O padrão cunhado no diafragma ajuda a deixá-lo mais rígido, assim ele não rasga com a vibração. Quando estão moldados um fio quente de níquel, exatamente como os fios de resistência de uma torradeira, desce para cortar cada folha de diafragma. Um furador de papel industrial corta cada diafragma da folha. São usados 2 diafragmas para cada par de fones, um para cada lado. Para prepará-los para entrar nos fones, uma pequena bancada giratória gira os diafragmas enquanto uma pistola de cola os cobre com uma camada de cola. Então cada diafragma é colado a uma bobina de alto-falante. Agora só faltam os fones plásticos ou conchas que mantêm as partes que geram som presas à orelha. Antes da bobina e do diafragma entrarem na concha, uma pequena placa de circuito é colada no fundo de cada concha. É menor que uma moeda de 5 centavos, mas é a conexão elétrica crucial entre a bobina e o cabo dos fones de ouvido. Depois que o circuito está posicionado, pequenos ímãs desmagnetizados são montados em pequenos estojos para que possam ser colados dentro de cada concha. Eles não são magnetizados agora para evitar que atraiam pedacinhos de metal que poderiam distorcer o som. Eles serão magnetizados depois para puxar e empurrar a bobina e o diafragma para ajudar a formar correntes de ar dentro das conchas que se tornam ondas sonoras. Quando os ímãs entram nas conchas, uma prensa força com 1 kg de pressão para manter os ímãs no lugar enquanto a cola seca. Por fim, uma máquina instala uma bobina de alto-falante e um diafragma dentro de cada concha antes de fechá-la com uma tampa plástica que se apoia na orelha. As conchas prontas caem em uma caixa preta onde recebem uma carga de eletricidade. A corrente magnetiza os ímãs dentro das conchas. Cada concha é testada para garantir que esteja funcionando bem. Uma sonda metálica envia eletricidade através da placa de circuito para a bobina de alto-falante para simular os sinais elétricos que geram o som. Um escopo mede a quantidade de eletricidade que passa dos circuitos para as bobinas. Se a linha verde se deslocar dentro das linhas brancas, está dentro do esperado para esses fones de ouvido. A sonda também assegura que haja corrente positiva e negativa passando pelos fios. As correntes alternadas puxam e empurram o diafragma pelo campo magnético criado pelo ímã para gerar ondas sonoras.
Se os fones de ouvido passarem no teste, fios dos cabos dos fones são soldados na placa de circuito. O cabo leva os sinais elétricos do seu estéreo ou MP3 para os fones de ouvido. Uma vez ligadas, as conchas são montadas na armação dos fones, que se encaixam em torno da cabeça. Uma espuma é adicionada em cada concha e estes fones estão prontos para tocar.